Exaltado é o nome do Senhor dos exércitos celestiais. A Jesus Cristo seja dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, seja dado somente a Jesus, ao Rei da Glória, ao Deus maravilhoso, eterno, equitéreo, fiel e verdadeiro. Nós proclamamos ao teu nome, ó Senhor dos exércitos celestiais, digno de todo o louvor. Nós clamamos, ó Jesus Cristo, porque o Senhor é fiel, verdadeiro, poderoso, soberano, santo, justo. És o grande El Shaddai, ao Deus maravilhoso, ao Santo de Israel, todo-poderoso. Somente a ti honras e glória seja dada. Senhor, nós convocamos a tua presença para que venha manifestar nesta tarde de uma forma sobrenatural, tocando as mentes, as almas e os corações, para que haja transformação, para que haja salvação, porque o Senhor é o Deus que move os céus, que move a terra, que manda a chuva e manda o sol. É o Deus de poder, de maravilha, o grande El Shaddai, ao Todo-Poderoso, aquele que tudo criou, que tudo formou e que para ti não há nada impossível. Haja nas nossas impossibilidades, venha de encontro às nossas impossibilidades, porque nós proclamamos ao teu nome, Santo, justo Deus, eterno e Criador de todo o universo. Nós clamamos a tua soberania, excelência, majestade e poder. Que o Senhor venha vir cobrindo este lugar com o manto da tua glória, para que resplandeça a tua luz, aonde quer que esteja a escuridão. Que venha o teu poder sobre as vidas, os reinos e as nações, sobre a cada um que adentrar neste canal. Que o Senhor venha abençoar de uma forma sobrenatural, transformando as vidas, as mentes, a alma e o coração. Nós clamamos a um Deus forte, fiel, verdadeiro, não um Deus de madeira, de barro, que tem mãos, mas não apalpa, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Mas nós clamamos a um Deus de poder, soberania eterna, a existência, a conexão de vida, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o Deus de toda honra, o Deus de toda glória, o Deus de toda a soberania, porque para Ele e tudo foram criados por Ele, por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Venha, Senhor, sobre aos nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas almas, sobre o nosso entendimento, agora nesta tarde, movendo, Senhor, os céus, movendo-se a terra, movendo, Senhor, a impossibilidade para que se torne possível diante dos olhos daquele que crê, porque todas as coisas são possíveis para aqueles que crê em Jesus Cristo, e jamais a tua palavra voltará vazia. Aleluias. Uma boa tarde a todos. Que Deus possa vos abençoar neste momento. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar aos vossos corações e dentro das vossas almas, abrindo os vossos entendimentos e alinhando-se diante da presença do Senhor Jesus. Neste momento eu quero te pedir, você que adentrou a este canal, compartilhe esta mensagem, republique, mande para alguém que precisa ouvir uma palavra poderosa de Deus, para que seja salvo. E quando você compartilha, você está fazendo a vontade de Deus, está espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós necessitamos alcançar vidas e alcançar almas em uma humanidade que já não vê a luz, já não vê a esperança.
enquanto muitos estão morrendo sem esperança. Mas Jesus Cristo é Ele que muda esta realidade, trazendo a esperança entre todos os bairros, cidades, casas, entre todas as nações e reinos. Somente é Jesus. Só Ele pode mudar a história da humanidade, porque as trevas não predominarão contra a luz. Jesus está voltando e muitos estão dispersos, dormindo. Desperta, tu que dormes, para que não fiques para trás. A palavra de Deus se encontra em Filipenses, capítulo 2, que diz assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, ou se alguma comunhão no Espírito, se alguns entráveis, feitos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais ao mesmo, tendo o mesmo amor, ao mesmo ânimo e sentindo as mesmas coisas. Nada façais contenda por vanglória, mas por humildade. Cada um considere-se o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é prioridade, mas sim para seu, mas qual também para que os dos outros, de sorte que hajam em vós mesmo sentimento, se houver também Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, teve por usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou veramente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E de sorte que os meus amados, assim como se cumpre obedecer-se, não só a minha presença, mas muito mais agora a minha ausência, assim também operai a vós a salvação, ao tremor, porque Deus opera em vós, tanto que quere como efetuar segundo a sua vontade. Fazei todas essas coisas sem murmuração e nem contendas, para que não sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandece como astros luminosos. Aleluia. Você pode falar para si mesmo neste momento, falar assim: Senhor, eu sou luz em meio a esta escuridão. Eu sou um astro luminoso em meio a este mundo de trevas, aonde já não vê a luz. Senhor, eu te reconheço como meu Salvador, o Deus eterno, o meu Criador, que se faz manifesto neste momento, sobre toda casa, sobre toda vida, sobre todo lar, pela presença do Espírito de Deus, que habita dentro dos vossos seres, dos vossos corações. A palavra de Deus, ela vai nos relatar em Filipenses 2. Aquele que tudo criou, que fez esses céus maravilhosos, no qual vocês estão vendo, porque nós alcançamos só o primeiro céu, que fez todas essas coisas, na qual seus olhos conseguem alcançar diante desta imagem. Aquele que criou toda a criação, aquele que fez os planetas, estrelas, galáxias, todos os luminares existentes, aquele que fez toda a vida existir a existência, ele se humilha, se esvaziando de si mesmo, se tornando homem, se humilhando e vindo pelas menores das tuas criações. Olha como que isto é poderoso. Para que você seja luz na escuridão, para que você tenha vida e não morte, para que você tenha alegria no teu coração e não tristeza, para que você tenha amor e não ódio e nem rancor.
para que você viva eternamente na presença dele, para que você caminhe no mundo corrompido, sendo luz em meio à escuridão. Esta palavra ela vai nos falar que nós não devemos olhar para o mundo, na qual o mundo se corrompe diante dos olhos de todo. O ser humano chega num grau de corrupção generalizada entre todos os reinos, nações e existência humana, se corrompendo o seu caráter, corrompendo o seu coração e corrompendo a alma deles, porque estão vendendo a alma para o mal e já não querem ver a luz que resplandece em meio à escuridão. Esta luz se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, que te criou e assinou na sua Gênesis o teu nome, Senhor e Deus. E quando você caminha para esta presença, na qual Deus deu o nome acima de reinos, nações, existências, vidas, eternidade, ou espaço, tempo, física, ciência, reinos e reinos, nações e nações, o nome de Jesus, ele predominará sobre toda a existência e sempre estará acima de todas as coisas, terrenas, celestiais, debaixo da terra, debaixo dos mares, não importa onde houver vida e foi criado por ele, ele estará sobre todo nome. E qual é o nome que está sobre todo nome dentro dos vossos corações neste momento? Essa pergunta chega diante dos vossos seres, diante desta tarde maravilhosa, que vem a chuva, vem o sol, ele traz a vida, a existência onde que não existe nada. E hoje eu quero te perguntar nesta tarde, qual é a tua prioridade? Qual é o nome que está gravado acima de todo nome no teu coração? Porque a palavra ela nos fala que o nome de Jesus, ele tem que estar acima de todo nome, de toda vida. Ele está acima de tudo que você tem, de tudo que você vê, de tudo que você olha, de tudo que você pensa, de tudo que você deseja. O nome de Jesus, ele tem que estar acima. E quando nós colocamos ao nome do Senhor acima dos nossos quereres, dos nossos desejos, e tendo ao temor a Deus, e temendo a Deus na tua fidelidade, que ele é imutável, e mesmo que a humanidade seja infiel, ele permanecerá sempre fiel, porque a fidelidade dele dura de gerações em gerações, e jamais irá se corromper, porque ele é incorruptível, ele é imortal e substituível. E hoje fica esta conexão para nossas mentes, onde está, qual o nome que está gravado dentro do teu coração? Muitos colocam as esposas, os filhos, os maridos, colocam as igrejas, os pastores, colocam os ídolos, colocam as imagens, mas qual o nome que está ao teu coração? Gravado o seu trabalho, os seus bens, o seu carro, qual o nome que está gravado dentro do teu coração? Porque o nome do soberano tem que estar acima de todo o nome, de todos os seus desejos, pensamentos, de todos os seus quereres e de todas as vossas vontades. Porque aquele que tem no Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas que querem serão acrescentadas dentro dos vossos corações. Aí a humanidade fala, eu estou, tudo que eu faço dá errado, todos os meus caminhos que eu trilho, não chego lá, não alcanço aquilo que eu desejo, porque está buscando de uma forma errada. Quando você coloca o mundo acima de Deus ao seu coração, o mundo parece bom, como o joio parece trigo, mas não é trigo. O mundo parece bom, mas não é bom, porque o mundo está corrompido e maligno. E quando você caminha ao sentido do mundo, você está se afastando de Deus. Mas quando você caminha para a presença de Deus, colocando Ele acima de todas as coisas, você está caminhando para o novo mundo, o novo céus, uma nova terra, uma nova vida eterna diante da presença do seu Criador. Aí tudo que você buscar, os seus caminhos se abrirão.
E tudo quanto você se alinhar aos teus projetos darão certo. Por quando nós colocamos Deus acima da nossa vida, para que Ele tome a direção dos nossos caminhos, as portas se abrem. Mas quando nós caminhamos para sentido ao contrário daquilo que Deus tem e que Deus tem falado, as coisas vão dar de mal a pior. Hoje você pode ter felicidade momentânea na sua coração, porque Deus fala para você não ir, você vai, você tema, você passa por cima da vontade de Deus, você vai contra a vontade de Deus, e no final são caminhos que te levará a caminhos de desilusões deste mundo e mortes. Mas quando Deus te chama, que você quebranta o teu coração, que você ouve a voz do Senhor, o teu Deus, as coisas mudam diante dos vossos corações. Porque quando nós buscamos ao poder de Deus, a glória de Deus, quando nós buscamos a majestade do soberano e que nós buscamos a Ele acima do que nós vemos, do que nós pensamos, do que nós entendemos, as coisas irão se materializar. Os teus projetos que você construiu na tua mente deram certo. Os teus caminhos que parecem tortuosos se endireitarão, porque Ele é mestre em fazer, em religar o que está quebrado, em refazer o que está desfeito. Ele é o Deus que pode trazer vida onde não existe nada, trazer água ao deserto, fazer com que o deserto se transforme em ermos, em mares. Aquele que criou você com o sopro da tua boca, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus forte, maravilhoso, que se manifesta neste momento de uma forma sobrenatural, alinhando ao teu coração, tocando na profundeza da tua alma, na divisão do teu espírito, para que tenhas vida, porque os portais se abrirão, a glória do Senhor resplandecerá sobre esta terra em trevas. E como a palavra de Deus em Filipenses 2 vai dizer, você tem que ser um astro luminoso em meio ao mundo das trevas, seguindo a vontade e os passos do teu Deus, no qual determinou para que seguisse e amasse a Ele acima de todas as coisas que são corruptíveis deste mundo, que Ele jamais se corromperá. Ele permanecerá fiel, mesmo quando a gente nós somos infiéis diante da vontade do Senhor, mesmo quando nós passamos por cima de uma ordem e determinação na qual Ele nos deu. Mas Deus não é trouxa e não é bobo também. Ele conhece segundo a tua mente e segundo ao teu coração, porque Ele vai falando, Ele vai dando a oportunidade, Ele vai avisando, o caminho é esse, trilhar este caminho, vai por este caminho, as minhas mãos estão aqui, e você cada dia está se afundando mais, seguindo aquilo que não é para seguir, seguindo as vaidades, as concupiscências, as malignidades, um caminho de destruição, porque se eu ofereço algo que faz mal ao próximo, eu estou destruindo aquele que Deus mandou salvar, mandou estender as mãos. Eu estou caminhando contra a vontade do Pai. E quando nós caminhamos contra a vontade de Deus, as portas começam a se fechar, o inferno começa a se manifestar na tua vida, trazendo a destruição da tua alma, do teu caráter, do teu pensamento, matando a sua família. O porquê que isso acontece? Porque você se desviou daquilo no qual Deus determinou. Não é um pedido, é um mandamento. Amai ao teu Deus acima de todas as coisas. Qual é a diferença de quem vende álcool de quem vende droga? Se tudo mata, qual é a diferença? Se Deus mandou salvar, se Deus te deu um corpo para adorá-lo, ser templo dele. Muitas coisas diante dos olhos do homem são coisas enganosas, caminhos tortuosos, caminhos de perversidade, caminhos de destruição, caminhos que vão levar às profundezas do abismo. Mas Jesus Cristo está falando novamente ao teu coração, te dando mais uma oportunidade de servir a Ele acima de todas as coisas, de adorar
exaltar a Ele acima de todas as coisas, para que seja um astro luminoso, uma luz em meio à escuridão. Porque Ele se fez servo, se humilhou, se esvaziou de si mesmo, se subdividiu e veio. Olha como Ele é glorioso. Olha como a glória dele reflete. E nós estamos como diante do Senhor neste momento? Como nós estamos diante de Deus neste momento? Como está o teu coração diante dele? Qual tem sido, primeiramente, a tua busca, a tua entrega? Quem tem estado ao teu coração acima de tudo? Quem tem estado primeiramente no teu coração? Qual é o primeiro nome dentro do teu coração? Qual é o primeiro nome dentro do teu coração, dentro do teu pensamento? Como que Deus, Ele está contigo neste momento, você e Deus? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós insistimos por algo, Ele vai deixar que você trilhe o teu caminho. Você tem o livre-arbítrio de ir, de fazer. Você pode fazer todas as coisas, mas saiba que dentro dessas todas as coisas que você pode fazer, uma coisa você não vai poder fazer, é entrar no Senhor com pecado. Quando Ele fala e você não quer ouvir, isto você não vai poder entrar. E quando você sofre as consequências do seu próprio mal, dentro do seu próprio ser, porque Ele está falando ao teu coração, você está a desobedecer. Você está a desobedecer à vontade dEle. E aí as portas se fecham, os caminhos se apertam, aí vem as doenças, aí vem as culpas, aí vem os julgos do mundo, porque você escolheu seguir o caminho do mundo e não o caminho de Deus, porque Ele falou: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, porque os meus julgos são suaves, meus fardos são leves. Quem está? Qual o nome que está acima de todo nome no teu coração, na tua vida hoje? Quais são os projetos maiores diante do teu coração? Porque muitos estão falando: eu estou no caminho de Deus. Mas no final de semana ele está no boteco, ele está bebendo, ele está se drogando, ele está se prostituindo. Deus vai deixar de amar vocês? Não vai deixar de amar vocês. Mas não ama o pecado. Ele ama ao pecador que se arrepende verdadeiramente, trazendo mudança, lutando contra a sua corrupção carnal, contra os teus desejos malignos, endireitando as suas veredas e se alinhando na presença de Deus. Quem iria no mundo se esvaziar de si mesmo? Quem iria no mundo se esvaziar? Eu vim por alguém que não merece, porque nenhum de nós merecemos o amor de Deus. Se formos olhar para nossos atos, para os nossos desejos, portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação ou algum amor, alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis feitos de compaixão, mas Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhante a homens. Esta palavra, ela nos revela aquilo que muitos não entendem. Vou repetir o que está escrito em Filipenses 2,7. Em Filipenses 2,7 vai dizer assim, vocês podem conferir: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Para aqueles que falam que Jesus Cristo não é Deus,
A palavra de Deus ela é bem exata. Ele sendo Deus, sendo Verbo, estando com Deus, sendo o Criador do universo, dos céus e da terra, ele se subdividiu e veio por nós, se fazendo filho. Se fez servo, formou homem e habitou entre nós. Quem de vocês faria o mesmo ato de compaixão por uma humanidade perversa da forma na qual está? Quem de nós somos bons dentre os homens? Falar assim, eu sou bom, eu sou digno de salvação. Quem se salva a si mesmo, quando está no leito de enfermidade, corrompido pelo câncer, pela AIDS, sendo comido de vermes, vendo a corruptibilidade dos teus órgãos se degenerar, vendo a sua carne sendo comida por vermes. Quem pode se salvar? A medicina, as leis dos homens, a ciência humana? Quem pode te dar uma vida imutável, equitéria, eterna? Qual cientista e homem pode criar universos, estrelas e galáxias? Mundos. A compaixão de Deus abrange aos vossos corações, pela graça na qual ele se esvaziou de si naquela cruz. Mas no final dos dias esta graça será retirada, removida da terra, e a compaixão acabará sobre a humanidade. Entenda, virá justiça e juízo sobre a terra. Porque Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele é amor, sim, ele é amor. Mas também ele é justiça. E a justiça dele cobre a terra. A justiça dele cobre a terra. Ele espera que todos vocês que estão ouvindo neste momento entendam o propósito desta humanidade. Como que a vida humana ela é criada e formada para que você viva uma vida desprezível, abominável, de sofrimento, de dor dentro dos seus pensamentos, do teu coração, com problemas psiquiátricos, psicológicos, chorando, vivendo com tristeza ao teu coração. Ou ele te criou para viver a imagem e a semelhança dele, caminhar como ele caminhou, tendo felicidade e alegria, vivendo eternamente, aonde as lágrimas já não existirão, nem as dores, nem os prantos, nem a corrupção da matéria. Ele te criou para algo sensacional, que rompe os limites do espaço, do tempo, da física, da ciência, do homem, que está sobre todo o nome. Sobre todo o nome. E qual o nome que está dentro do seu coração? Sobre todo o nome dentro dos vossos corações. O seu trabalho, os seus bens, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu cachorro, o seu gato, o seu periquito, o papagaio, os seus outros deuses. Qual Deus que está acima dos vossos corações? E dentro dele, porque tem que estar acima de todo nome, sobre toda a soberania, por todos os universos, galáxias, estrelas, criações existentes, naturais, materiais, espirituais, adoram ao Criador. Foi dado a ele domínio na terra, nos céus, debaixo da terra, nos mares, nos oceanos, em toda a existência que existe vida. E ele foi e deu a nós esta oportunidade, falando assim, ó, nada pode separar você do amor dele. Olha só. Nada pode separar você do amor dele. Mas você mesmo se separa do amor dele, colocando ao mundo acima no seu coração, acima de Deus. Porque quando eu coloco aos meus desejos, as minhas vontades, a minha vida, se esquecendo de Deus e ligando e focando em ajuntar tesouros na terra, aonde a traça corrói, a ferrugem destrói, e não juntando riquezas diante de Deus. Você pode trabalhar, porque nós devemos trabalhar. Você pode fazer todas as coisas, mas primeiramente você tem que adorá-lo acima de todas estas coisas que você vai fazer, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Adorar
conhecerás somente o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. Se a humanidade cumprisse este mandamento, o homem viveria eternamente nesta terra. Mas a corrupção do pecado generalizou-se e espalhou. Nós vemos na Bíblia, quando o homem decai diante do Éden e começa a viver 1000 anos, 1400 anos, 1500 anos, depois ele vai cair 800 anos, 600 anos, 500 anos, 300 anos, 150 anos, 10 anos, porque o pecado foi se generalizando. E uma vez o pecado consumado, ele gera a morte física, psicológica e a morte espiritual, que esta morte é a pior morte que existe. E às vezes você esteja morto neste momento espiritualmente, mas ele está com as mãos estendidas para te alcançar agora, nesse exato momento, para que tenha vida diante da vontade dele, para que sejam salvos, libertos neste momento. Olha como que Deus é poderoso. Olha esses céus lindos. A glória dele começa a resplandecer. Olha como que ele é lindo. E o que nós fazemos? Ele te fez com todo amor e todo carinho. Vocês, aqueles que têm filhos, criam os filhos com todo amor, com todo carinho. E quando os filhos se vão, se crescem, se corrompem, a tristeza dentro dos corações dos pais são eternas, não são? Quando você vê seu filho se desencaminhando para o mundo do crime, das drogas, do vício. Quando você vê o seu filho indo para caminhos que ele vai a precipício de morte ou de cadeias, você faz de tudo pelo seu filho, não faz? E quanto mais o pai não faz pela tua vida, você sendo filho de Deus, porque você é uma criatura que está afastado de Deus, mas se você voltar para ele hoje, ele te chama para que vocês sejam filhos novamente, para que sejam filhos, para que sejam libertos e não escravos, para que sejam transformados. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Como que nós podemos agradar a Deus? Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Quem se faria homem, tendo todo o poder sobre toda a criação? Qual ser humano? Imagina só se você der um poder desse a algum governante de reinos e nações nesse mundo. Imagina só como que seriam destruir tudo. Pelo que também Deus se exaltou soberanamente, ele deu o nome sobre todo o nome. Filipenses 2:9. Deus exaltou e deu a ele o nome sobre todo o nome, para ao nome de Jesus, sendo sobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E sobre trote, meus amados, como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas agora a minha ausência. Isso foi uma determinação dada por Deus, não só quando ele estava na terra, que o homem reconhecesse a grandeza e a soberania de Jesus Cristo como o único, fiel e verdadeiro, mas que depois, quando ele voltasse para casa, para os céus, e a presença do Espírito estasse sobre todos vós, respeitasse o Evangelho de Cristo, não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda,
não se corrompesse, mas vivesse nele. E o homem, como está a sua família diante de Deus? Como está a sua família diante de Deus neste momento? Como está a sua família diante de Deus neste momento? Como está a tua casa diante de Deus neste momento? Como os seus filhos? Porque a salvação ela é individual. Você pode alcançar a salvação diante de Deus. Sim, você pode alcançar. Mas, se você não fizer com que o teu filho seja salvo, com que o teu esposo, sua esposa seja salvo, seu tio, a tua mãe, pregando para eles a verdade, e esta é a verdade. Filipenses 2, está escrito a verdade, porque os homens querem orar, abalá-los, a banda do espiritismo. Não é a religião, mas é sim, são espíritos do engano, os ministradores, para vos apartar-vos de Deus. Não é a igreja que tem a verdade, a igreja católica, a igreja evangélica, não. O que tem a verdade chama-se Bíblia Sagrada, manual da vida, e está diante dos olhos de todos, para que vos venham ler, para que vos venham ser cheios da presença e do Espírito, pedindo que Deus, vosso Pai, se manifeste diante de vós, para que vos ensine pela presença do Espírito Santo, dando o entendimento aos vossos corações, para que compreenda a vontade de Deus. E esta vontade é que você seja salvo, que você volte a ser filho e não escravo, liberto pelo poder dele. E hoje, o que você quer do teu coração? Quem está acima do teu coração neste momento? Qual o nome que está sobre todo nome dentro do teu ser? Dentro da tua casa? Qual que é o nome mais citado dentro da sua casa? Muitos citam times de futebol, ídolos. Mas e Jesus Cristo? Quantas vezes ele é citado dentro da sua casa? Quantas vezes ele é citado no seu trabalho? Quantas vezes ele é citado só quando você entra para ouvir uma mensagem? Quantas vezes você fala o nome de Jesus por dia? Quantas vezes você dá a ele a honra, a glória devida que ele merece que seja dada? Quantas vezes? Porque tem crente que é crente só na hora de ir para o culto, nos dias de domingo. Os crentes modinha. No domingo eu vou adorar a Deus. A semana inteira ele ficou no pecado, abominável, desagradável diante dos olhos do Senhor. E chega no domingo, quer falar em mistério, quer pular, quer saltar, mas não busca a face do Criador. Apartai-vos vós de mim, que pratiqueis iniquidades. Quantas vezes você falou o nome de Jesus hoje na tua casa? Quantas vezes você falou o nome de Jesus para o teu filho, para a tua filha, para o teu amigo, para o teu inimigo, para a tua mãe, para o pai? Quantas vezes você proclamou o nome dele sobre todo nome? Quantas vezes você entregou seus problemas diante dele neste dia? Mas conversar com um parente, desabafar com um amigo que não vai te ajudar em nada, que não pode solucionar os teus problemas, o ser humano faz. Mas dobrar aos joelhos e proclamar ao Criador dos céus e da terra: este é o caminho, abra-se os olhos, efata, compreenda que a tua busca, adoração tem que ser perfeita naquele que tudo criou, porque ele é perfeito e te fez com perfeição. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos deu a possibilidade de vencer o pecado por ele na cruz do Calvário, porque senão nenhum homem existiria na existência. E como você tem colocado o nome de Jesus? Quantas vezes adoraram a ele hoje? Quantas vezes falou com teu filho, com tua filha, com teu marido, na tua casa, no teu trabalho, com teus amigos? Quantas vezes proclamou o nome dele sobre todo nome?
Muitos estão doentes, lembra de pegar o remédio. Pega o remédio para mim. Mas não se lembra de clamar: Jesus, me cura, me sara, me liberta. Não lembra de colocar o nome de Jesus Cristo acima da tua doença, acima dos teus pecados, dos teus desejos, das tuas concupiscências. Aí quer que Deus abençoa. Eu chego na igreja no domingo, aí eu sou crente. Mas quem está operando dentro de você? Se eu passo a semana inteira sem falar de Deus, se eu passo a semana inteira sem pregar a palavra de Deus, sem viver a Deus, e no domingo eu quero ser o que eu não sou, parece trigo, mas é joio. Quantas almas tem ganhado para Deus? Quantas vidas tem resgatado para Deus? Porque muitos estão aqui assim, ó, eu compartilhar, que tem uma mulher rebolando pro lado ali, na live ali, um tanto vai compartilhar, um tanto vai republicar, um tanto vai querer, mas levar a palavra de Deus àquele que está perecendo, morrendo, os que se dizem ser crentes não querem fazer. Não querem salvar vidas, não querem salvar almas. Humanidade corrompida de caráter, de coração, de mente, e ainda diz ter Deus no coração. Que Deus! Quantas vezes você adorou o nome dele? Eu pergunto novamente. Quantas vezes você glorificou o nome dele dentro da sua casa? Quantas vezes você repreendeu o mal dentro da sua casa? Quantas vezes você orou no seu quarteirão, no seu bairro, expulsando as macumbarias, as obras do mal? Quantas vezes você pediu a proteção do Senhor hoje? Porque muitos levantam e saem de qualquer forma. Quantas vezes? Qual o nome que está acima de todo nome nos vossos corações? Qual o nome que reina dentro da tua alma? Qual o nome, porque só o nome de Jesus pode acalmar a tempestade que vos assola, repreendendo os pecados dentro dos nossos seres, tirando a nossa concupiscências, as nossas malignidades, para que nele nós tenhamos vida e vida eterna. Ele te ama, sim, Ele te ama. Ele nunca pode desistir de você. Nada pode separar você do amor dele, nada. Nem a vida, nem a morte, porque o amor dele é mais firme do que a morte, mais duro do que a sepultura. Ele venceu a morte e põe na tua vida. Porque senão todos nós estaríamos mortos. Já estamos mortos aqueles que estão sem Cristo. Mas Ele te dá esta oportunidade de salvação. Não é a religião, o padre, o pastor. Não é porque você não pode salvar a ninguém, como eu não posso te salvar. Ele é o Salvador e a bolsa é individual, é particular. A aceitação tem que ser dentro do seu coração, de todo o coração. Fazer a vontade do Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. Dá glória a Ele, somente a Ele, porque a honra é dele, a glória é dele e é para Ele todas as coisas. Quantas vezes você glorificou a Deus? Eu vou te perguntar novamente. Quantas vezes você citou o nome de Jesus? Mas muitos citam o nome do presidente, do Bolsonaro, do Lula, disso, daquilo, dos corruptos, raça de víbora. A corrupção generalizou no caráter humano, se desviando, colocando os amantes de si mesmo, adoradores de ídolos e de imagens. Mas não glorificarás ao Senhor, ao teu Deus? Esta é uma pergunta para o teu coração. Porque eu glorificar, eu buscar ao caminho, sim, eu aceitei, mas agora o espírito tem que ser transformado, o caráter tem que ser transformado, eu tenho que viver nele para que eu tenha vida. Para que eu tenha vida. Para que eu viva diante da tua presença. Para que te exalte e te coloque acima de todo nome na minha existência. E quão difícil é? É muito fácil, é só você estar com o seu pensamento ligado nele.
Quando você está no seu trabalho, na tua casa, nos teus afazeres, lavando vasilha, na cozinha, na cama, deitado no quarto, fazendo como vocês estão fazendo agora, ouvindo, conectados nele. Porque vocês têm a diferença de vários, porque vocês estão a ouvir a palavra de Deus. Mas também faça isso com o próximo, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mãe, que está no espiritismo, que está adorando a demônios, outros que estão adorando a homens ídolos, em jogos. Você tem que fazer dentro da tua casa, operar aquilo que Deus te deu, poder do alto, e te revestiu, e falou: até o fim, a consumação do século, eu estarei contigo. Porque sempre quando nós falamos de Deus, o mal ele tem que sair. Ele tem que sair da sua casa, do seu lar, da tua vida, da tua família, dos teus caminhos. Porque quando nós colocamos o nome do Senhor acima de todo nome, o mal ele tem que sair. Porque o nome de Jesus está acima de todo o nome terreno, de toda a vida, de toda a existência. Mas você mesmo faz a separação, porque os vossos pecados separam você do vosso Deus. Os vossos pecados separam você do nosso Deus. Todos os pecados nos separam dele. Mas ele está disposto a te perdoar neste momento. Ele está disposto neste momento que você venha entregar o teu caminho a ele. Ele está a te chamar para ser filho novamente, para se endireitar diante da presença dele. Toda esta glória que você vê diante dos céus é dele, foi criada por ele, foi feita para ele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida é o que pode te mudar, esta vida é o que pode te transformar, esta vida é o que pode te renovar, esta vida é o que pode salvar a tua família, os teus familiares, a tua casa. Esta vida é o que pode multiplicar ao teu nome sobre gerações, quebrando as maldições hereditárias aos vossos corações. Quantas vezes você proclamou o nome de Jesus hoje? Quantas vezes? Quantas vezes você clamou o nome de Jesus hoje? Porque nós adoramos a um Deus vivo, fiel e verdadeiro. E este Deus, ele é maravilhoso, ele é santo, fiel, poderoso, verdadeiro, eterno, equitério. E só ele nos dá vida. Só ele nos traz vida. O nome de Jesus hoje. Quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você contou os teus problemas para ele? Quantas vezes você se derramou na presença dele? Quantas vezes ele está a te chamar, ele está a te acolher neste momento, para que você venha voltar ao primeiro amor, colocando a Jesus Cristo ao primeiro lugar na tua sala, na tua mesa de refeição, na tua alimentação, na tua direção da tua vida, nos teus projetos. Ele está a te chamar para que venha voltar ao primeiro amor, para que ele entre na tua casa, para que ele muda a tua vida, muda a tua história, transformando você verdadeiramente e te alinhando e te fazendo como filho, como filha, não só como ouvintes, mas como participantes do reino. Ele te chama nesse momento. Muitos estão se esquecendo
que nós estamos vivendo os últimos dias da terra. E nestes últimos dias, aqueles que não revestivos da armadura de Deus não irão conseguir prevalecer. Porque se você não for luz no meio da escuridão, a escuridão vai te dominar e vai te arrastar para o inferno. Então vos enchei-vos de Deus, vos enchei-vos da presença do Espírito, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os principados das trevas, desde esse século, e contra todas as forças espiritual da maldade dos lugares celestiais. Aqui a palavra de Deus em Efésios 6:12 vai nos dizer que há algo espiritual só na terra diante do... Portanto, tomai-vos toda a armadura de Deus, para que possa vos resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficais firmes, estáis firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade e a vestimenta da couraça da justiça, os calçados aos pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha como que isso é interessante. Olha como que isso é interessante. Podeis apagar todos os dados do maligno. Todos os dados do maligno. Se você não se reveste da armadura de Deus, se você não busca o caminho de Deus, se você não coloca o Deus acima de todo nome, acima de tudo que você tem, se você não ora ao Espírito Santo, não ora a Deus para que Ele venha na tua casa, na tua família, para que Ele guie o teu amanhecer, o seu deitar, o seu levantar, o teu caminhar, o inimigo vai te abater. Porque muitos brincam de ser crente e acabam em precipícios de morte. O escudo que você tem é a sua fé. E você tem praticado esta fé? Você tem usado a tua fé? Colocado a tua fé, o escudo, para vos fortalecer-vos diante da presença, usando o nome de Jesus sobre todo nome e contra todo mal, se revestindo e expulsando o mal da tua casa, da tua família, do teu lar, das encruzilhadas dos teus caminhos, revesti-vos e enchendo da presença do Espírito, espalhando ao Evangelho. Imagina nesta hora que você está vendo esta imagem diante dos altos céus gloriosos, um portal se abrir neste exato momento, as trombetas ressoar agora, este portal que está vendo diante dos teus olhos se abrir, e Jesus descer com milhões e milhares dos teus anjos para separar o joio do trigo, para colher a árvore que produz frutos. Como você estará agora, neste momento? De qual lado você estará? E se Ele coletar as igrejas e os demônios forem soltos da terra, se manifestar materialmente, fisicamente, não queiras ficar para trás, porque o homem adora a Deus ou adora o mundo, ou adora os demônios. Não tem outro caminho. Ou serve a Deus, o Deus dessa terra, que é o demônio, ou serve ao Deus que fez os céus, a terra, os mares e os oceanos, que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E como você estará diante da presença dele neste exato momento, se a glória dele abrir e ele vir? A quem tem clamado, quem tem sido o seu socorro, a quem tem revestido da armadura de Deus neste momento? Porque o teu escudo é a fé, e a fé sem obras ela é morta. E se você não usar a fé em Jesus Cristo, você está morto. Se você não usar a fé daquele que se manifesta sobrenatural, enchendo os céus da tua glória, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida,
E só Ele pode te conduzir a este caminho. E se você não fortificar a tua fé, não fortificar, fortalecendo a tua fé em Jesus Cristo, você será abatido. Como que eu fortaleço a minha fé? Tendo uma comunhão com Deus. Tendo uma comunhão com Deus. Assim eu fortaleço a minha fé. Tendo a comunhão com Ele. Quantas vezes você adorou a Deus dentro do teu ser, dentro do teu coração? Quantas vezes você clamou a Ele neste dia? Quantas vezes você entregou os teus problemas a Ele? Quantas vezes? Quantas vezes você fez o que era bom diante dos olhos do Senhor? Quantas vezes você orou com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua mãe, com seu pai? Quantas vezes você falou do amor de Cristo com a sua família? Porque se muitos de nós não falam nem de Deus com a nossa família, quanto mais com os outros na rua. Não sejam egoístas, mas sejais participantes do reino. Porque se você não salva a tua casa, quem você vai salvar? Se você não prega a palavra de Deus para que Ele possa alcançar a tua família, aos teus familiares, a quem você irá salvar? Ah, eu julgo meu filho, eu julgo a minha filha, eu julgo isso, eu julgo aquilo, mas não fala de Deus com eles. Se não quiser, sacode o pó das suas vestes e entrega na mão de Deus, mas não deixe de orar. Mas você tem que falar, tem que colocar o nome de Jesus Cristo acima de todo nome, dentro da sua casa, da tua vida. Quantas vezes você falou o nome de Deus hoje? Quantas vezes você pregou o nome de Deus hoje? Quantas vezes você pelo menos agradeceu a Deus pela comida que você come, pela casa que te abriga, pela roupa que você veste, pela vida que está dentro de você e ainda não foi desligado o fio, e você está tendo uma oportunidade de ser salvo pelo poder da palavra em Jesus Cristo? Se convertei-vos dos teus maus caminhos, se alinhai-vos diante da presença do Senhor, o teu Deus, que te criou, que te formou. Porque assim como o raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, assim será a volta de Jesus. E se Ele voltar, como você estará? Escrito no livro da vida ou escrito no livro da morte? O que já está escrito no livro da vida já está morto. E hoje é necessário que você venha converter-vos, entregar os vossos caminhos diante do Senhor. Você ainda que não aceitou a Jesus, e você que está na presença de Deus, você venha ser fortificado, fortalecido, usando o escudo que você tem, que é a fé em Jesus, colocando Ele acima de todo nome. E você ainda que não aceitou, que está à beira do caminho, tem que retornar para o caminho de Deus. Tem que ser escrito no livro da vida, porque senão você não tem parte com Deus. Quantas vezes nós agradecemos a Deus? Quantas vezes nós adoramos a Deus? Muitos falam de muitas coisas todos os dias, conversam de muitas coisas, mas do principal não estão conversando. Falando do amor de Deus, falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura, que Jesus revive, ressuscita, colocando Jesus acima de todo nome, porque Filipenses vai falar que foi dado o domínio acima de todo nome. E qual Deus você tem? Você não fala o nome dele, se você não agradece a ele, se você não exalta ele, se você não glorifica ele, se você não ganha nem os seus para Deus, como você crente até o capeta é o mais velho da classe. Porque acreditar e fazer a vontade é diferente. Os demônios, os anjos decaídos creem porque viveram lá, mas foram destituídos da glória de Deus. Cuidado para que não seja destituído da glória dele.
crentes, os crentes de domingo, os crentes de quinta-feira, de terça-feira, os crentes de uma vez por semana, uma vez por mês, os crentes. Crente até o capeta é. Só que esse já está destruído. Sejais crentes verdadeiramente, praticando as boas obras, na fé, na esperança em Jesus Cristo, que está voltando. Este Deus vem te buscar. Ele te ama. Faltam 4 minutos para estar encerrando. Você que está no caminho de Deus, volte ao primeiro amor. Praticai as boas obras da salvação. Revestivos do escudo e da couraça, da justiça da palavra de Deus. Usando a tua fé dentro dos vossos seres, para que deis frutos de vida, vida eterna. Você que está fora da presença do Senhor neste momento, ou à beira do caminho, eu quero te dizer neste momento agora, esta é a hora, este é o tempo, este é o momento, para que venhas entregar o teu caminho ao Senhor, e confiar no Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, para que sejais salvos pela graça do poder do Espírito de Deus, neste momento. E se você quer aceitar a este Deus, em Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus, será lançado ao fogo do inferno. E você quer ir para o céu ou para o inferno? Você quer servir a Deus ou o capeta? Porque se você quer aceitar a Deus, você que está à beira do caminho, conhecendo a palavra uma vez, e agora está à beira do caminho, Jesus Cristo está voltando. Ele quer que você seja salvo, e salvo pelo reconhecimento escrito no livro da vida. Porque não estiver escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. E se você quer ser agora nesse momento, é simples, não precisa de mandar mensagem e escrever. É você o íntimo, você e Deus agora. Coloque a mão nos vossos corações. E é necessário que repita algo. As seguintes palavras que eu vou dizer à sequência, confessando a Ele de todo o seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Eu te reconheço como meu Deus único, fiel e verdadeiro, te reconhecendo em todos os meus caminhos, te aceitando como meu Deus, o meu Rei, o meu Criador. Você que está fora do caminho do Senhor e quer voltar para a presença do Pai, ao primeiro amor, fala assim comigo: Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe uma mensagem, traga as almas, tragam as vidas para ouvir a mensagem de Deus, para que venha converter-vos e entregai os caminhos diante do Senhor, porque aos últimos dias devemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Este canal é para ganhar almas para Deus, não para ganhar nomes e nem títulos, é para ganhar almas para o reino dos céus, para que a humanidade seja transformada de mente e de caráter e reconhecendo a Jesus Cristo como Deus único, fiel e verdadeiro, acima de todo nome. Aleluias. Você que está doente neste momento, falta 2 minutos para encerrar. Você que está doente neste momento, coloque a mão nas vossas enfermidades. Você que quer algo da parte de Deus, eu te pergunto agora, com os pensamentos, que perdoe os teus inimigos, os teus amigos, todos que te ofenderam, perdoe neste momento, que eu vou orar pelas tuas vidas. Espírito Santo de Deus, sete Espíritos que se movem diante do trono, vai de encontro às casas, às vidas dos familiares, nos bairros, nas cidades, nos países, onde quer que esteja, vai de encontro aquele que está doente, seja restaurado, restabelecido pelo nome de Jesus, as células sejam regeneradas, refeitas, revigoradas em nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo. Toca agora, vai curando. Santo eterno, Deus maravilhoso, Santo e Pai, toca, Senhor, nos órgãos, nos rins, nos pâncreas, nos fígados, nos vasos sanguíneos, toca na célula, na coluna, nos ossos, nos tendões, sai, cura e liberta em nome de Jesus. Aqueles que estão nos vícios, todos os vícios saiam, todos os demônios saiam das vossas casas, dos vossos lares, potestades e malignidades sejam repreendidas pelo nome de Jesus. Espírito imundo, saia dos vossos corpos, das vossas mentes, dos vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Que todas as obras de feitiçaria, macumbaria, malignidade venham ser destruídas pelo nome de Jesus, neste momento. Aqueles que estão nos leitos de enfermidade, nas cadeias, sejam visitados agora e curados. Aqueles que estão presos, os processos sejam quebrados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço esta oportunidade
Praticai as boas novas do Senhor, o teu Deus. Tenha uma comunhão com Ele e colocai ao nome de Jesus acima de todo nome, dentro do teu ser, do teu coração. Colocai ao nome de Jesus acima de todo nome das vossas existências. Colocai ao nome dele acima de todo nome dentro dos vossos corações. Colocai ao nome